Fala galera, beleza? Mais um videozinho para o canal Construindo Histórias e hoje eu trago uma amiga da nova geração, uma pessoa que eu conheci recentemente, Mônica Mota, gerente de RH lá no Rio de Janeiro, lá na cidade maravilhosa, mora mal a Mônica, né galera? Pensa comigo. Eu quero começar antes de passar a bola para a Mônica, eu tenho só uma pergunta para fazer. É bolacha ou biscoito, Mônica? É biscoito! E ainda com sotaque. É, eu tinha certeza, eu adoro os meus. Eu tenho alunos do Rio e a gente sempre brinca com essa história de bolacha e biscoito. Mas a É Mônica, uma além de. discussão boa, É uma né? discussão boa, com certeza. Mas a Mônica, além de construir conteúdos incríveis lá no LinkedIn, fica a dica aí para quem ainda não segue a Mônica Mota com dois T's, né? Acompanha ela. A Mônica é a moça do RH Raiz, adoro, hein? Adoro RH Raiz. Mas ela tem uma história boa para contar, por isso que ela está aqui com a gente hoje, né? Então, Mônica, prazer estar falando com você, prazerzão. A gente ainda não tinha se falado, né? Só trocado mensagens lá pelo LinkedIn. Mas conta pra gente como é que foi a história, a carreira da Mônica até chegar a gerente de recursos humanos aí no Rio de Janeiro. Isso aí. Paulo, primeiramente, obrigada, viu, por essa oportunidade. É sempre bom falar com as pessoas, compartilhar aquilo que a gente viveu, né, as nossas histórias, porque eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de inspirar o outro, né? Então, e parabéns também por essa iniciativa, porque realmente as pessoas precisam de inspirações, né, para poder tocar também os seus projetos, a sua carreira, enfim. E, gente, né, eu acho que minha trajetória não foi muito diferente aí das pessoas que hoje, né, podem aí colher os frutos de tudo que construiu. Foi um início difícil, foram passos que foram dados e passos, muitas vezes, alguns não pensados, outros já com mais maturidade, bem pensados, a ponto aí de chegar, né, a gerente de uma rede de lojas aqui no Rio de Janeiro, que é um desafio, né? Trabalhar no varejo é um desafio como RH, são muitas questões a serem trabalhadas, são muitos aspectos, muitas particularidades do cenário. Mas aí como é que a Mônica chegou nesse lugar, né? E como que a Mônica hoje pode dizer que ela é uma RH raiz? Porque a gente precisa, né, pensar como que será que ela realmente é uma RH raiz? O que faz dela uma RH raiz? É a idade? Será que a Mônica, né, ela acha que isso veio com a idade? Não, isso veio, eu costumo muito diferenciar isso, né? Maturidade e senioridade. A senioridade, ela não necessariamente vem com a idade, ela vem com o tempo de maturação que a gente tem realizando, praticando e evoluindo naquela atividade. Então, é exatamente isso que me faz hoje uma profissional sênior, até independente da nomenclatura do cargo, né, Paula? A senioridade ela vem com a prática, realmente, com o fazer, né? E principalmente se colocar disposto a aprender sempre. Né? E aí, gente, a minha história começou... Eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E aí mesmo por uma necessidade de fazer as minhas coisas, ter as minhas coisas, eu comecei num projeto de jovem aprendiz. E aí é onde eu digo também que o RH me escolheu, porque o primeiro lugar que eu trabalhei como jovem aprendiz foi na área de RH. E eu lembro que, gente, é isso que eu digo, né? A gente precisa se colocar na condição de aprendiz, porque senão você vê aquilo como uma coisa muito sem graça e você não dá valor. Eu comecei digitando um book de mensagens que a empresa tinha de datas comemorativas. Ou seja, era um book que estava impresso e eu tinha a missão de passar isso para o computador. Olha só. Comecei Né? fazendo arquivo. Olha que maravilha. Nossa, eu amo arquivo. E aí, quem olhava, né, para aquela atividade poderia dizer, o que você está fazendo de RH? Não é nada. Mas aquilo ali foi me encantando e eu fui querendo entender por que eu estava digitando, o que tinha a ver com as datas comemorativas, o que as datas comemorativas tinham de significado para a empresa. Então, eu digo, gente, que o grande mistério também para a gente crescer, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu preciso ser muito inteligente para conseguir fazer alguma coisa. Eu digo que a inteligência, na verdade, ela vem com a nossa curiosidade. Então, eu não costumo dizer assim,
seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa curiosa, porque aí eu acredito que você vai se tornar uma pessoa muito inteligente, né? Então, acho que foi isso, foi a minha curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis entender o porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, isso também é um dos pontos aí que eu coloco como destaque para quem está construindo uma carreira, é se colocar na posição de aprendiz, né, e estar o tempo inteiro percebendo as oportunidades, tá? Então, comecei muito jovem, como jovem aprendiz, ainda imatura, dentro do RH, né? Fiquei ali por um tempo e aí consegui também desenvolver outras atividades e nunca parei de trabalhar. É impressionante. Eu sempre busquei as oportunidades, sabe? Eu vejo muito isso. As pessoas, mas eu faço a faculdade, mas eu não consegui estágio na minha faculdade. Gente, eu fiz estágio no meu 2º grau todo. Eu lembro que eu buscava estágio, eu ia de porta, às vezes na porta nesses centros, né, de integração, e eu ficava na fila, e eu esperava, e às vezes o estágio, a bolsa era muito ruim, e às vezes eu ouvia as pessoas dizendo, essa bolsa é muito ruim, essa bolsa é muito baixa, vou esperar outra bolsa. A gente precisa olhar que naquele momento somos nós que estamos buscando a oportunidade, né? E a oportunidade é para quem agarra, não importa, né, se é uma bolsa muito baixa, acho que o importante é a gente aprender. E aí eu fiz estágios todos na área de RH. E nem tinha formação em RH, não tinha, né? Mas eu sempre estava ali. Quando não era no DP, eu estava ali no RH apoiando algum processo do RH. Depois do 2º grau, que eu fiz os estágios, daí eu consegui, né, uma oportunidade numa corretora e também trabalhei lá por muito tempo na área administrativa e via muito do DP, né? Tinha muitas atividades do DP que eu assumia para mim. Então, lá eu vi a oportunidade, eu falei assim, gente, esse setor está tão presente na minha vida, eu vou buscar alguma coisa para estudar realmente nessa área, né? E aí foi quando a minha primeira graduação foi gestão em recursos humanos. Então, eu acho muito interessante reforçar isso, porque eu tenho muito orgulho dessa primeira formação, porque eu vejo ainda uma necessidade de desconstruir muito a percepção que as pessoas têm em relação à graduação tecnológica, porque ela foi que me deu toda a visão generalista do RH. Ela que me formou para o mercado. Gente, a gente é que na curiosidade, no estudo, além da sala de aula, é que se forma para o mercado. Tá? Esse é um recado, um conselho que eu dou. Eu nunca parei no que a graduação me entregava. Eu sempre buscava mais, eu sempre queria estudar mais. Então, eu ia lá, pedia para o professor, me dá um livro que eu posso ler a respeito disso. E ele me dava, ele me dizia, ele sentia que eu era interessada. E quando tinha alguma matéria que eu não tinha entendido, eu ia estudar mais. Então, eu procurei muito, eu estudei bastante mesmo para poder me tornar uma profissional pelo menos teórica, né? Eu precisava ter ali o conhecimento teórico para em algum momento colocar em prática. E aí foi ótimo porque na corretora eu pude aproveitar essas experiências, né? O que eu estava aprendendo na faculdade e colocar em prática. Isso foi muito bom também, foi uma oportunidade que eu tive de poder colocar em prática nesse lugar que eu já estava. Também depois trabalhei em uma empresa de segurança do trabalho, né? Então, como falo, gente, olha, todas as áreas me traziam para o RH, ou contato com o RH, e eu lembro que eu fazia os PPRAs e os PCMSOs. O técnico ia para a rua, ele fazia, né, todo o trabalho, e eu inseria aqueles dados no PPRA e no PCMSO. Gente, foi um aprendizado incrível que eu tive fazendo aquilo. Foi um aprendizado incrível. Já tinha vezes que ele nem colocava informação sobre aquele risco, daquela determinada cargo, e eu ia lá e já sabia qual era, e ligava para ele e confirmava, olha, esse aqui não tem o risco tal, ele tem sim, eu esqueci de botar, eu ia lá e colocava. Então, foram experiências assim muito, assim, que me fizeram crescer muito, e o destaque realmente está aí para o meu empenho e curiosidade por buscar esses aprendizados, tá? E perceber as oportunidades. Então, fiz a graduação, daí da graduação, realmente as oportunidades começaram a vir, já como auxiliar de RH, que foi meu primeiro emprego. Eu lembro que o meu salário era de, acho que 700 e pouquinhos reais, ainda estava bom, né? Teve gente que começou com um salário ainda bem mais baixinho. Eu comecei com milhões de cruzeiros, para você ter uma ideia. Paulo,
Aí eu acho que eu já peguei aí uma etapa melhorzinha. Pegou a parte boa, já pegou a era boa. Verdade. E aí, claro, a paixão só cresceu, né? Essa oportunidade já como auxiliar de RH, né? Voltada mesmo para os processos de RH, recrutamento, treinamento, cargos e salários. Era uma empresa de médio porte, e lá eu também tive a oportunidade de executar muitas coisas, de fazer muitas coisas. E lá eu também conheci uma equipe muito bacana, aprendi muito, cresci muito com todo mundo. Isso também faz parte da nossa evolução, né? As pessoas que a gente conhece no caminho e que vão aí colaborando para a nossa construção. Isso é muito bom também, né? São mentores que eu chamo, pessoas que me ajudaram a construir essa trajetória. E aí, claro, de auxiliar de RH, eu me desafiei a ir para uma empresa, né, que foi a Profarma, que era para eu sair de auxiliar para analista pleno. E para assumir uma posição de liderança no CB, porque eu tinha que liderar todos os processos de RH, eu ia ser uma RH generalista, e eu teria que também gerir todos os processos e a equipe que estava lá. Então, gente, não foi um salto, né? Eu não saí de auxiliar e fui para analista pleno. Ainda como auxiliar, eu me desenvolvi, tá? Tanto nos processos como nos desafios que eu tinha dentro da empresa como auxiliar, eu me desenvolvi, e aí por isso que eu fui fazer um processo seletivo para analista pleno. E eu falei, gente, eu não posso, eu acho que eu não estou ainda preparada, né? Às vezes a gente fica muito preso também àquela coisa, eu sou auxiliar, será que eu posso ser analista? Vai depender do quanto você está se capacitando e se preparando para isso. E aí eu vi que eu estava preparada para isso quando realmente eu passei na entrevista. Eu falei, não, se a pessoa viu que eu estou preparada, eu estou preparada. Então eu confiei nisso e fui, assumi a posição. Foi um desafio muito grande, mas também foi uma escola trabalhar na Profarma, porque é uma empresa que valoriza muito as práticas de gestão, é uma empresa que tem práticas muito bem definidas. Então, lá eu pude aprender políticas de treinamento, retenção de pessoas, recrutamento, um recrutamento estratégico. A gente precisava ter um recrutamento estratégico. E o que eu digo, gente, que faz da gente um RH estratégico é exatamente o quê? Você saber como superar os desafios. Porque eu lembro que na filial eu tinha que fazer recrutamento e seleção, treinamento e tudo. Mas se eu não tivesse a habilidade de lidar com conflitos, de administrar situações difíceis, de fazer uma leitura do ambiente, eu não conseguiria resolver, porque era um ambiente muito turbulento e muito desafiador. Né? Então, a gente precisa muito, às vezes, além de ter o conhecimento técnico, é a gente ter essa leitura, ter essa percepção do ambiente que a gente está inserido. Tá? E aí, nessa trajetória, eu fui, né, de analista pleno, foram se abrindo outras oportunidades, foram passos já mais conscientes, né? Já não foi mais aquela coisa do RH te coloca naquele lugar. Né? A tua experiência já foi mesmo eu saber o que eu queria para a minha carreira, eu saber o caminho, o lugar que eu gostaria de chegar. E aí, de Profarma, eram várias empresas, como a Thyssen, né? A Thyssen Creta Elevadores. Também trabalhei na distribuidora de medicamentos Santa Cruz, que é também uma grande distribuidora. E daí eu fui mesmo desafios a desafios. E o que eu digo que é mais interessante foram as escalas, né, do cargo, naturalmente, por causa do nível de conhecimento e dos desafios que eu fui me propondo. Então, de pleno, eu falei, bom, agora eu estou pronta para ir para um nível sênior. Né? Então, eu já vou assumir um desafio de assumir uma posição sênior. E aí, fui para uma posição mais sênior. E aí, gente, é uma escala meio que natural quando a gente se desenvolve. Né? Logo veio o cargo de coordenação e aí o cargo de gerência. Então, o que é interessante a gente perceber é que é importante a gente ter os passos, né, para onde nós vamos. É importante a gente ter o objetivo, a meta, né, o foco de onde eu quero chegar. E aí, quando eu tive isso muito claro para mim, eu fiz o meu plano de estudo baseado nisso, né? Que a gente fala muito em plano de carreira, mas eu digo que é um plano de estudo, porque se eu não tiver as competências certas, eu posso querer ser sênior, que eu não vou conseguir ser sênior, né? Eu preciso ter as competências e os conhecimentos necessários para poder atingir aquele nível. Então, eu montei esse plano de estudo, me desenvolvi, me capacitei,
busquei conhecimentos específicos e aí consegui chegar nesse nível de gestão. Dentro desse período, gente, eu também me desafiei, o que eu acho também muito interessante, mas também tomei muito cuidado com essa decisão. Eu já me sentia muito madura para poder decidir largar o mercado tradicional, isso aconteceu em 2014, largar o mercado tradicional, digamos assim, temporariamente, e me lançar ao empreendedorismo. Então, de 2014 até 2019, eu atuei como consultora independente. Então, eu posso dizer para vocês que foi um desafio muito grande. A primeira consultoria que eu abri foi própria, a segunda tentativa já foi uma franquia, e eu percebi, eu tive um aprendizado muito grande nesse processo. Eu digo que acho que se eu não tivesse empreendido, talvez eu não teria a metade das competências e dos conhecimentos que eu adquiri durante esse período. Foi, de fato, um aprendizado muito grande. Mas também foi um momento assim, muito importante para a minha vida de entender que empreender é muito bom, mas que a gente também não precisa só empreender num negócio próprio. Nós podemos ser intraempreendedores. E aí foi o que eu percebi, que ao longo da minha carreira eu sempre fui uma profissional intraempreendedora. Eu sempre tive esse perfil dentro das empresas que eu trabalhava. Eu sempre queria criar projetos, eu sempre queria inovar dentro dos processos. Então, isso, de uma certa forma, faz da gente, né, uma pessoa intraempreendedora. Eu sempre fui de um RH que a gente precisava construir sempre as coisas dentro. Então, eu acho que por isso desenvolveu esse meu perfil intraempreendedor. E o mais interessante, o perfil consultivo, que já é um perfil que você ganha com a senioridade e com a prática dos processos de RH, que é quando você, além de entender como os processos funcionam, você consegue fazer uma leitura do ambiente, você consegue fazer uma leitura do que aquela empresa precisa. E aí, a partir dessa leitura assertiva, você consegue propor para ela as melhores soluções. E aí, gente, por que RH Raiz? Por que a Mônica chegou a gerente? Né? Porque a Mônica, ela trabalha exatamente dessa forma. A Mônica hoje tem um olhar consultivo, ela olha para cada empresa, fazendo uma leitura do que ela precisa. E raiz é exatamente porque a gente não pode trabalhar somente fazendo aquilo que está pronto, aquilo que a gente traz, às vezes, até de uma experiência anterior. Eu acredito que o RH ele precisa cada vez mais ser um RH designer, como a gente chama, né? Mas para quem quiser pensar de outra forma, é de fato um RH que desenha as soluções. A gente tem muita coisa pronta no mercado? Tem, mas as empresas são muito diferentes. Elas têm culturas diferentes, elas têm estruturas diferentes, elas têm muitos fatores que são diferentes. Às vezes o que eu implantei numa empresa talvez não seja a mesma coisa que eu vou implantar na outra. Então isso fez com que eu fosse vista pelo mercado como uma profissional. Além de ser uma profissional que vai gerir a equipe, gerir os processos, eu vou também ser uma profissional que vou apoiar as empresas a construir as melhores práticas para ela, né? Uma visão consultiva e intraempreendedora, né? Isso que você está E aí, falando nessa trajetória, gente, depois do empreendedorismo, né, uma decisão que eu tomei de não seguir empreendendo somente, apesar do empreendedorismo fazer parte da minha vida, eu tenho outros projetos que eu toco aí também de forma empreendedora, mas eu também decidi voltar ao mercado. Eu decidi, em 2020, retomar, já muito consciente do que eu queria. Tá? Eu não voltei ao mercado assim, eu vou voltar e o que tiver, a empresa que me chamar, eu vou aceitar. Não, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria uma empresa que me proporcionasse desafio, porque eu sou uma pessoa muito movida a desafio. Então, talvez eu não poderia ir para uma empresa que tivesse uma estrutura já toda montada e que precisasse, né, já ter ali um escopo de trabalho. Então, como eu tenho esse perfil empreendedor, eu gosto de ter autonomia. E, às vezes, gente, em estruturas menores, a gente tem mais desafios e mais autonomia do que, às vezes, quando a gente está numa estrutura maior, né, Paulo? Não sei se você concorda comigo, mas com certeza. Né, eu vejo muita oportunidade nos ambientes, né, menores. E essa empresa... E você aprende mais também. Oi? E você aprende muito mais. Muito, muito. Tanto que lá atrás, foi como eu falei, a corretora, né, foi onde eu aprendi cada passo. E agora, nesse ambiente que eu estou, é uma rede de lojas de maquiagem, é a Miamar Make. Ela tem um modelo de negócio bem
bacana, que é democratizar o acesso à maquiagem, é tudo a R$ 10. Imagina que maravilha, as mulheres ficam loucas com aquilo, né? E aí eu entrei com uma missão, um desafio de inserir propósito na organização, né? Entrei com uma missão muito bacana de fazer o ambiente crescer. A gente hoje tem 5 lojas no Rio, mas a gente já tem uma proposta de abertura de mais 10 lojas e também aí se estender a outros estados, porque é um modelo de negócio muito desejado pelos shoppings, porque é uma estrutura dentro de shopping. Sim. Então, é um lugar muito desejado dentro do shopping, né? Então, está sendo um desafio muito bom, muito positivo. Eu estou voltando a ter que ter mais criatividade, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem orçamento. E olha aqui também que aprendizado que a gente tem quando a gente é RH, né? Quando a gente sabe lidar com o orçamento e quando a gente sabe lidar sem o orçamento. Aí é que a gente percebe o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente se tornou criativo, né, Paulo? E o quanto o RH não só contabiliza e pune. Olha só que interessante, Mônica. Você falou várias coisas aí. Esse semestre eu estou dando uma matéria lá na faculdade que chama Consultoria em RH. E é muito legal porque eu falo do Business Partner, mas eu falo para eles o quanto eles podem ser consultores numa visão um pouco mais ampla, porque eles não precisam se restringir apenas ao que está dentro da empresa, ou seja lá do local de trabalho que ele está. E aí você falou muita coisa legal que eu já falei para eles. Ser empreendedor não no sentido de pôr o seu dinheiro em algo que não necessariamente você conhece, mas de repente enxergando oportunidades que outras pessoas não enxergam, né? Como fazer diferente. E o quanto é importante a aquisição dessas competências para fazer tudo isso acontecer. Só que é o que eu falo e que você corroborou a minha fala, não é da noite para o dia. Que bom. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, as coisas não acontecem por acaso. Infelizmente, hoje, o nível superior, ele está muito negócio realmente. Então, você tem lá uma sala com 150 pessoas. Não dá para imaginar que 150 pessoas que terminam um curso de gestão de RH se tornarão gestores de RH. Infelizmente, é a minoria que entende muito do que você falou aqui, mas é legal porque eles precisam ouvir isso de pessoas reais, né? Porque eu não quero que eles caiam na armadilha de achar, não, mas o professor está falando porque está lá no plano de ensino. Então, é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu estou chamando pessoas reais, com histórias reais, para construir história junto comigo, né? Essa história de construir história começou lá no LinkedIn, virou um livro. Então, assim, né? Eu não consegui lançar o livro por causa da pandemia, mas, enfim, acabou virando um livro. Poxa, tem que sair esse livro, Paulo. O livro está pronto, já foi lançado. Eu só não consegui ainda fazer o lançamento oficial. Estou com os livros lá na faculdade, mas, enfim, logo, logo a gente vai fazer isso. Mônica, antes da gente terminar, né, a gente ficaria aqui falando horas, falando de RH é um problema, né? Verdade. E antes de te agradecer oficialmente, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para essa galera que vai assistir o seu vídeo, que vai te ver, e que hoje é a Mônica de ontem e espera ser no futuro, né, uma nova Mônica. Com certeza, pessoal. Eu não vou deixar uma mensagem motivacional, não. Eu vou deixar, na verdade, até muito... eu também, sabe, Paulo, escrevi um livro que se chama Construa o Seu Caminho. Na verdade, eu fui coordenadora editorial desse livro, é um livro colaborativo, e eu falava... Exatamente, eu falo, né, sobre a minha carreira em RH, um pouco da minha carreira e o que me levou a empreender. E o título dele é Construa o Seu Caminho. Tá? E o que esse título... Por que nasceu esse título? Porque foi exatamente o que eu fiz. Eu olhei para a minha vida, né? Eu vi o que eu queria para a minha vida pessoal, eu olhei para a minha carreira e vi o que a minha vida pessoal está para a minha carreira e o que a minha carreira está para a minha vida pessoal. E a partir desse grande plano, né, que eu idealizei, que eu montei, eu fui dia a dia subindo cada degrau. Eu fui cada dia consciente de cada degrau, indo nessa direção. Então, é muito importante que a gente estabeleça objetivos, que é o objetivo macro. Meu objetivo era ser um dia gerente, né? E um dia subir a diretoria. E um dia poder somente ensinar, né? Então, é o meu objetivo. Quais são as minhas metas para atingir esse objetivo? Metas são tudo aquilo que a gente constrói no nosso dia a dia. O que eu estou fazendo hoje que me direciona para esse objetivo principal?
Então, a partir do momento que eu tomei essa consciência, eu comecei a construir esse caminho e comecei, claro, a obter as respostas e os resultados desse caminho que foi construído. Então, a gente não pode fazer nada sem consciência do passo que a gente vai dar. Então, o recado que eu deixo aqui é: construa o seu caminho, crie o seu plano. A faculdade é um desses passos, mas a gente não pode parar nela. O que mais é possível fazer para que você atinja o seu objetivo final e aí você possa olhar para trás assim, com esse sentimento de alegria que a gente olha, né? E dizer: caramba, valeu cada pedacinho, valeu cada dia cansativo de estudo, valeu cada situação, porque eu cheguei no meu objetivo principal. Beleza? Que legal, Mônica. Obrigado. Então, antes de encerrar, né, e de ficar trocando figurinha com ela, porque é óbvio que eu vou querer esse livro, né? Vou fazer aqui uma permuta, né? Então, agradecer mais uma vez ter aceito o meu convite. Galera, mais uma jovem aprendiz que se tornou uma profissional sênior. Ou seja, só depende de cada um de nós. Mônica, obrigado de coração. Um beijo aí na galera do Rio de Janeiro, né? Espero que o pessoal consiga resistir à tentação de ir para essas praias maravilhosas que vocês têm. Fiquem em casa, porque está difícil. Logo, logo vocês voltam, né, a essa rotina. Então, obrigado mais uma vez de coração por ter aceito. E obrigado aí pelo depoimento aí de uma RH raiz, uma galerinha que está aí trilhando, aí começando esse caminho dentro da área de recursos humanos. Isso aí, vamos lá. Por RHs mais aprofundados nos processos. É isso aí, Mônica. Obrigado, viu? Um beijo. Nada, eu que te agradeço, Paulo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.